Oi, pessoal! Nessa aula de hoje a gente vai estudar sobre os primeiros seres vivos. A Terra primitiva. Estudos indicam que a Terra ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. Então, essa teoria é uma teoria dos cientistas, né? Existem várias teorias, que explicam o surgimento do planeta Terra. Segundo a ciência, o planeta Terra foi surgido a partir da formação de aglomerados de partículas de poeira estelar, Mas não tem uma comprovação ao certo qual é a hipótese, a teoria mais correta. No início, a temperatura da Terra era muito elevada, ou seja, uma temperatura muito alta. E a superfície era em grande parte formada por rochas derretidas, como a lava de um vulcão, Então, como a temperatura era muito alta, os materiais sólidos, eles ainda estavam em uma forma, digamos que líquida, Como as rochas derretidas. O planeta era intensamente atingido por corpos vindos do espaço, como os asteroides, Então, a todo momento, a Terra era atingida por esses corpos vindos do espaço, como os asteroides. A probabilidade nessas condições aí de ter vida na Terra era baixíssima. Os asteroides tiveram uma grande importância na formação do planeta. Segundo os estudiosos, eles indicam que parte da matéria e da água presente no planeta são originadas desses corpos celestes que atingiam o planeta Terra, que se chocavam por milhões de anos com a Terra. Durante um período da história da Terra, não havia água líquida na superfície do planeta por causa dessa temperatura muito elevada, E além de outros fatores. A água, ela evapora, em uma temperatura muito alta. E quando essa água atingia grandes altitudes, ela resfriava, gerando as nuvens e, consequentemente, a chuva. Essa água da chuva ela evaporava novamente antes mesmo de chegar à superfície da Terra, justamente pela alta temperatura do ambiente. Com o passar dos anos, a superfície da Terra ela resfriou, permitindo com que a água em estado líquido ela se acumulasse em regiões mais baixas, que foram aí que se formou os oceanos. O surgimento da vida. Estima-se que a vida na Terra originou-se há cerca de 3,5 bilhões de anos, com estruturas que apresentam características típicas dos seres vivos, como o metabolismo, que a gente já estudou, e a reprodução. Então, a gente viu que para um ser considerado, ter vida, para ser considerado um ser vivo, tem uma série de características, entre elas o metabolismo e a reprodução. Então, há cerca de 3,5 bilhões de anos, foram surgindo as primeiras formas de vida que apresentavam essas características. Alguns estudos indicam que a vida surgiu das transformações dos materiais presentes nos oceanos primitivos. Ao longo do tempo, esses materiais teriam se organizado formando substâncias cada vez mais complexas, dando origem à estrutura que formam os seres vivos primitivos. Dos primeiros seres vivos, a diversidade atual. Há cerca de 1 bilhão de anos, depois do surgimento da vida na Terra, uma enorme variedade de ser vivo já habitava o planeta. Evidências indicam que toda a diversidade de formas de vida originou-se dos primeiros seres vivos, que sofreram modificações ao longo de bilhões de anos. Ou seja, os seres vivos que existem atualmente, a biodiversidade, surgiu a partir de modificações dos primeiros seres vivos, que foram ao longo das suas vidas, se modificando, tendo mutações genéticas, e foram se aprimorando as condições de vida na Terra, e aí foram surgindo uma outra variedade de seres vivos. O surgimento e a extinção de grupos de seres vivos são processos que continuam a ocorrer atualmente. Então, o processo principalmente de extinção, ela pode ocorrer naturalmente, mas é um processo natural quando não tem nenhuma intervenção
humana, né? Não tem nenhuma intervenção do homem. Quando o homem ele começa a afetar a natureza, né? Causando a extinção de alguns seres vivos, aí já não é mais uma forma natural do ambiente de se renovar, né? De se modificar. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Podem consultar o material para quem tem o livro, né? Ou o material que eu enviei no grupo da turma.